começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e a gente está numa escalada aí do programa, a gente já está quase completando um ano de programa com sucesso muito grande, né? As pessoas nos encontram falando, então a gente teve aí uma série de entrevistas nos últimos programas que os comentários foram muito positivos. E hoje, para manter o nível, a gente está com uma pessoa aqui sensacional, que é a presidente da Associação Brasileira de MDR, Ana Lúcia Castelo. Ana Lúcia Que prazer ter você aqui. Um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho com o pessoal de Santos e do Brasil. E divulgar um pouco, né, o EMDR, que é uma abordagem terapêutica que já existe no mundo há 30 anos e que tem sido assim o grande modelo de terapia, principalmente para o tratamento de traumas, né? Então a gente hoje, numa reportagem que eu dei anteriormente, uma pessoa me perguntou: trauma tem cura? E eu disse: ele disse sim. Aí ele disse: mas eu ouvi falar que não tem cura. Eu digo: tem, porque eu já tratei muitas pessoas com trauma e que se curaram, ficaram bem. À medida que reprocessaram os eventos traumáticos, as pessoas continuaram a viver a vida deles de uma maneira saudável, sem que os pilares da memória fizessem com que a pessoa ficasse impactada. Que é isso que acontece com o cérebro do indivíduo quando a pessoa sofre um trauma. Como que está a associação hoje no país? A gente tem, assim, claro, né, profissionais do país todo. Isso. A Associação Brasileira de MDR está completando 10 anos esse ano, né? E nós hoje temos 5 treinadores treinando MDR no Brasil. A doutora Esli Carvalho, o doutor André Monteiro, a professora Silvia Gus, a professora Jandira Rosa e a professora Rita Silva e Silva. Então, são 5 treinadores e a gente tem hoje um grupo muito grande, quase 2.500 profissionais já treinados, capacitados para fazer o MDR. E a gente entra no contexto desse trabalho com algumas diretrizes muito boas, que uma delas é trabalhar junto aos CRPs, que são os Conselhos Regionais de Psicologia, onde a gente está fazendo um trabalho bastante forte para que o MDR seja mais conhecido e mais validado, né? A gente vem anotando, a gente teve a oportunidade de entrevistar, né, no caso de John, tal, que colocou, por exemplo, nos Estados Unidos ainda não tem o reconhecimento que, por exemplo, no Brasil já tem. Né? E aí a associação ela acaba fazendo esse papel também de multiplicador, né, da técnica pelo país. Este ano que nós assumimos, a gente contratou uma assessoria de imprensa e assim estamos muito felizes com o trabalho que está sendo feito, porque coisas muito interessantes acontecem quando a gente está no dia a dia. Eu recebi uma paciente que fez uma cirurgia no cérebro muito grave, ela tem um comprometimento muito grave e foi operada. E eu liguei para o médico para conversar com ele, porque quando a gente tem casos de pessoas que sofrem cirurgia do cérebro, é importante que a gente tenha a autorização do médico para realizar o MDR, porque a gente mexe com os hemisférios cerebrais. E o médico disse: olha, Ana Lúcia, eu conheço o MDR, é uma técnica excepcional, mas eu não vou poder liberar você para fazer o MDR, porque eu não sei o que é que essa minha paciente tem. O caso dela tem 8 casos descritos no mundo. Mas o que me encantou foi ele saber o que era o MDR, Sim. Um médico super conhecido, né? Logicamente que fiquei triste, porque a minha paciente não vai poder se beneficiar do meu trabalho com o MDR, eu vou fazer a terapia verbal com ela, mas isso é muito importante, a gente saber que está sendo divulgado, né? E nós estamos fazendo um trabalho de divulgação bem importante. Perfeito. Roberto? Eu, assim como médico, né, sou médico psicólogo, eu conheci o MDR há muitos anos, já tive informação sobre o MDR, né? E esperava um momento certo para poder fazer a formação, conhecer, me aprofundar um pouco mais. Foi o que esse ano tive a oportunidade, né, de conhecer a Ana, o André, a Jandira, o Dr. John Hartung também, que está aqui, né? Então, foi uma oportunidade riquíssima e veio confirmar tudo aquilo que eu já sabia, que o MDR é uma prática nova, de um grande potencial, que tem ajudado demais as pessoas, né, a lidar não somente com o trauma, mas com todas as limitações e dificuldades que as pessoas apresentam, as dificuldades emocionais, psicológicas, né, e como uma terapia muito efetiva e de uma maneira assim, mais rápida, uma maneira em que a pessoa muitas vezes não precisa nem falar, expressar o que ela vem sentindo. Então,
Eu acho que é uma ferramenta, eu poderia chamar assim uma técnica, uma área dentro da psicologia e até da medicina também, que tem um potencial muito grande porque ainda vem sendo estudada, né? Nova, recente, né? Sim. Então 30 anos é muito pouco, né? Quando você fala em ciência, 30 anos está engatinhando ainda, perto das ciências tradicionais que tem. A gente fala até que a psicologia é nova, né? É nova, a psicologia tem uns cento e verdade. poucos anos, o Freud começou há pouco tempo. Então, o conhecimento, conhecer o cérebro humano, conhecer as potencialidades humanas, na minha impressão é que a gente está engatinhando ainda. E o MDR vem ser essa ferramenta que vem ajudar a gente a potencializar demais. E poder trazer aqui a doutora Ana Castelo é uma oportunidade grande, né? Ela também lida com um universo que muitas vezes a gente tem algumas limitações, que é a infância, que na verdade é quando tudo começa, né? A partir dessa fase da infância, a vida da gente está praticamente já direcionada. E trabalhar com crianças, como ela fala, né, sempre, é muito gratificante. Né? Assim, a gente fala muito de trauma. Tá. Né? E aí, de repente, a gente fala de uma técnica como essa aqui, como você falou assim, dá para curar um trauma. Aí, assim, como que fica essa questão, esse trabalho com as crianças? Olha, eu sou terapeuta de MDR há 2 anos. Hoje eu tenho um trânsito muito bom em todo o contexto do MDR, né? Esse ano eu participei das 2 maiores conferências de MDR no mundo. Foi a Conferência da Europa, em Estrasburgo, e a Conferência de Endria, nos Estados Unidos. E uma das coisas que me encantou foi o quanto o MDR tem ajudado as crianças no contexto de ajuda humanitária psicológica. Todos os refugiados da Síria, nós vimos vários trabalhos feitos com MDR. Então, e assim, para tratar as crianças é muito bom, porque a criança tem uma rede de memória muito limpa, né, por causa das poucas vivências que ela tem, né? Então, a gente, de uma certa forma, quando a gente faz o acesso à memória traumática, a gente faz o acesso de uma maneira muito mais fácil. E pasmo que eu vou contar para vocês, né? Eu trabalho com criança desde 0 mês, tá? Isso é impressionante. A gente está falando de traumas intrauterinos? Intrauterinos, pode ser, já tive 2 casos, mas recentemente, lá com a nossa amiga Isa Francine, que faz parte de um trabalho social, que é o Projeto Voa Borboleta, nós fomos fazer um atendimento em um abrigo e tinha uma criança com síndrome de abstinência alcoólica. Em síndrome de abstinência alcoólica, a criança tinha uma idade bem pequena, 8 meses, eu acho que ela tinha. Nascida de mãe alcoólatra. Mas nascida de mãe alcoólatra. E estava em síndrome de abstinência. Roberto, eu cheguei no abrigo, eu fiquei impressionada, porque a criança tinha 8 sintomas da síndrome de abstinência alcoólica. E a gente fez um protocolo de história, onde a gente conta uma história com um personagem que viveu coisas parecidas. A gente não fala nada da droga, a gente fala de um dia ruim. E a gente monta o protocolo de MDR em cima desse dia ruim. E a criança vai fazendo processamento pela identificação. Não existem pesquisas ainda que possam me garantir o que acontece no cérebro da criança naquele momento, mas o fato é que, quando eu terminei o protocolo, a criança não tinha mais nenhum dos sintomas. Uau! E a criança, à noite, a gente teve o contato com a pessoa do abrigo, que a criança dormiu a noite inteira, que era uma coisa que ela habitualmente não fazia. Então, assim, no meu consultório, eu tenho 2 consultórios aqui em São Paulo, eu trato crianças desde 0 mês até o velho, que eu tenho um velhinho que eu trato também, então, que eu adoro, né? Mas as crianças, de uma maneira geral, elas são mais fáceis da gente tratar, porque a gente trata de uma maneira muito lúdica. Todo o protocolo de MDR, ele tem 8 fases, e essas 8 fases a gente tem que eventualmente estar atendendo elas durante o trabalho, e a gente faz toda de uma maneira lúdica. A gente mostra as emoções com desenhos, as sensações corporais, as imagens, tudo com desenhos. Por quê? Porque o MDR é uma abordagem onde a gente trabalha com os pilares de memória. As imagens do que a pessoa viveu, as emoções, as crenças negativas e as sensações corporais que as pessoas têm. Então, a gente consegue fazer o processamento de uma maneira muito mais rápida. Incrível, né, Roberto?
Eu já acompanhei sessões com crianças, né? Usa até bonequinhos, fantoches, né? Porque você tem que falar numa linguagem adequada para a fase que aquela criança entenda, né? E isso aí você consegue atingir a origem do problema dessa criança, né? E, Ana, até te colocando, a gente já entrevistou o André, né? E o André trabalha com trauma transgeracional. Aí uma pergunta minha para você, assim, você já atendeu crianças em que você observou que o trauma não era dela ou era alguma coisa que vinha anteriormente, em outra geração, talvez? Nós estamos com um caso desse projeto social que eu falei para vocês, um caso muito grave de uma criança que vem para nós com uma queixa de ser muito violento, de ser uma criança que bate em todo mundo, de ser uma criança que chuta, que dá beliscões, que faz coisas muito pesadas para uma criança de 7 anos de idade. Quando a gente vai levantar a história clínica, a gente sabe de 2 coisas interessantíssimas. Ele tem uma história transgeracional de violência física. A avó dele furou o olho da mãe com uma chave de fenda e a mãe faz várias situações de violência física ao ponto de machucá-los. Então, obviamente que uma criança que vive violência, ela vai reproduzir a violência. Então, nós fizemos um trabalho com essa criança e com essa mãe, só não adentramos a avó. Mas é impressionante. E essa criança foi uma das crianças que a gente mais demorou, porque é um trabalho social e nem sempre a gente consegue atender toda semana. Mas essa criança, depois de 1 ano e meio de trabalho, ela é outra criança. Ela está socialmente inserida no contexto, ela mora numa favela, ela está inserida no contexto da escola de uma maneira positiva, do projeto social do qual ela faz parte e com a família. Então, essa questão transgeracional, e o professor André Monteiro faz um trabalho excepcional com transmissão transgeracional de traumas, e a gente tem aproveitado muito isso no nosso trabalho clínico. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido aqui no programa e a gente volta em 1 minutinho aqui com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e você já sabe, se você quiser assistir esses programas anteriores que a gente está falando aqui, porque a gente já entrevistou o André, já entrevistou o John e tem todos os outros programas disponíveis lá no pessoasdevalor.com.br. Inclusive, se você quiser assistir depois desse programa inteiro, se você não pegou o início, e aí a gente está com a Ana Lúcia Castelo, que está falando um pouquinho sobre a técnica. Ela acaba atuando muito com o público crianças, né? E para a gente, particularmente eu com filho pequeno, eu fico muito entusiasmado com isso. A gente poderia falar que também existem, você falou dessa questão da criança de 0 ano, né? A gente pode falar que também esses traumas intrauterinos, eles podem ser tratados, assim, o MDR acaba atuando de forma eficaz? Na realidade, na linguagem do MDR, a gente tem os traumas gestacionais, né? E a gente tem os traumas precoces, os traumas de parto. Tá, porque tem a questão do parto, que é muito importante. E os traumas precoces. Então, a gente, quando faz a história clínica, a gente faz um rastreamento
de traumas. É uma das coisas que é muito importante o terapeuta de EMDR fazer. E quando você se depara com ou crianças, ou adolescentes, ou adultos que tenham traumas gestacionais, o EMDR dispõe de um protocolo gestacional, onde a gente vai transitando mês a mês, fazendo a estimulação bilateral, para que os arquivos da memória sensorial, porque todas as memórias gestacionais de parto e precoces, elas são sensoriais. Porque nessa ocasião, o indivíduo ainda não tem desenvolvido o hipocampo, que é a área do cérebro onde são retidas as memórias, né? Então, a pessoa só sente sensações. Sim. E com esse por protocolo... exemplo, né, para ser específico aqui para o nosso público, uma pessoa, por exemplo, que tem, por exemplo, uma sensação de ter sido um parto, por exemplo, que a mãe está rejeitando o filho, que tem algum problema. Nesse caso, a gente não vai dizer, olha, tem uma memória que ela foi rejeitada, mas ela tem a sensação de que ela teve, por exemplo, durante toda a gestação dela... Mas é uma memória, mas não é uma memória que ficou guardada no lugar das memórias. Exatamente. Que você acessa só corporalmente. Essa sensação. E é uma idade, uma fase em que também você não tem verbalização disso. Né? Sim. Exatamente. Aí ela, através da técnica, a gente pode chamar, assim, por exemplo, vulgarmente, uma regressão? Não. Como que seria isso? Não. Até para comparar, que a pessoa né? volta para o local, não. A pessoa acessa a memória sensorial. Tá. É como se a memória viesse. É o contrário. Tá. Na regressão, isso sempre perguntam. Foi muito boa a pergunta. Na regressão, o indivíduo procura, dentro da técnica, quando ela é instalada, tentar regredir aquela situação que ela viveu. Tá. No MDR a gente não busca isso, a gente busca trazer as memórias, que são as memórias sensoriais, se elas existirem. Muitas vezes a pessoa sente desconforto, mas não consegue acessar. Mas eu tenho um caso que eu poderia exemplificar de um rapaz que ele tinha uma dor de barriga crônica, ele tinha 36 anos, um paciente, e ele já tinha procurado todo tipo de terapia, e ele soube do MDR. E eu perguntei para ele, alguém já fez algum trabalho gestacional com você? Ele disse não. Eu digo, então vamos começar por aí. E nós fizemos o protocolo gestacional, e ele no 4º mês de gravidez, ele sentiu a mesma dor que ele sentia normalmente, como se alguém estivesse machucando ele. E aí ele não sabia o que era aquilo, né? E quando ele saiu do meu consultório, sem eu orientar isso, ele foi na casa da mãe dele, e a mãe dele disse que no 4º mês de gravidez a mãe levou um chute do pai na barriga. E o que um médico que tratou ele, que muito coincidentemente eu me deparei com esse médico numa mesa redonda, que quando eu levei o trabalho, ele disse, por um acaso, esse caso é do fulano? E eu disse, é. Ele disse assim, nossa, eu não me imaginava, porque eu virei esse rapaz de cabeça para baixo de exames e nada aparecia. Então, a gente reprocessou aquele evento, eu parei o protocolo gestacional, reprocessei aquele evento, ele saiu do consultório bem, e a partir daquele dia foi uma sessão. Ele não sentiu mais dor de barriga. Incrível. Ele é meu paciente até hoje, mas não para trabalhar a dor de barriga. Hoje eu trabalho outras questões com ele. Mas ele diz muito para as pessoas sobre essa experiência dele com o MDR. Porque não é todo caso que acontece isso. Sim. Não é, Alberto? Mas muitos casos que a gente atende, se a gente localiza a memória onde ela está, o reprocessamento pode ser muito rápido e a gente conseguir um bom resultado 1, 2, 3 sessões. Interessante porque esse caso que exemplifica muito bem o que a Ana contou, é quando a gente, como médico, né, às vezes você tem um sintoma, você vai no médico, você quer saber de onde vem aquilo. Sim. E o médico te vira do avesso, né, como foi esse exemplo, faz todos os exames e tudo, ou você tem algum outro sintoma que a medicina não explica, você não tem uma lesão, você tem algo no funcionamento do organismo, ou você tem alguma memória, seja ela que você não tem acesso, ou seja de algum
de algum trauma que aconteceu, de algum evento, não é? Isso já é estudado na psicologia, né? A gente sabe que tem, Freud, o Reich, né? Estudaram a parte corporal, que é as fases de desenvolvimento oral, anal, genital, o desenvolvimento dos traços de caráter que acontece na infância, desde a fase intrauterina até os 5 anos de idade, a fase de molde. Então, todas essas teorias que já existiram, o MDR vem comprovando, é como se cada uma visse uma parte da realidade, e o MDR como uma técnica, como uma abordagem, é altamente efetiva. Agora para mim, se vocês me permitem, né, porque eu sempre faço o papel do nosso telespectador, Lógico. Que é o que é interessante para quem está assistindo entender um pouco melhor, né? Tá. A sensação que dá com o MDR, que fica mais claro ainda, algo que a psicologia traz em diversas linhas, que assim, nós somos o retrato dos significados que a gente dá das nossas memórias. Porque, pelo que a gente está falando ali, então, de repente, até a própria dor física, então, tudo isso está relacionado a muitas coisas que hoje a gente fala, de repente, de doenças psicossomáticas, a gente vai dar um monte de nomes. O MDR, de certa forma, está tratando das energias paradas no nosso corpo físico que estão relacionadas à nossa mente. Existe uma treinadora de MDR que chama Dolores Mosqueira, que ela trata os traumas que acontecem com pessoas muito graves, que são os traumas complexos, que as pessoas às vezes dissociam, né? Começam a ter estados de ego internos e dissociam. Então a gente precisa integrar isso no trabalho. E a Dolores Mosqueira, ela diz uma coisa muito séria, que depois que ela começou a trabalhar com MDR, os casos gravíssimos de esquizofrenias, de psicoses, que sempre apareceram nos consultórios de psiquiatras, muitas vezes podem ser atenuados por um trabalho diferenciado, né, quando se faz tratando os traumas. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, eu tenho visto muitos médicos psiquiatras falarem sobre isso, que trabalham com MDR hoje, né? Porque quem pode fazer o curso de MDR? O psicólogo e o médico que trabalha com terapias, né? Como é o caso do Roberto. Então, a gente vê uma visão diferente, né? Porque realmente você pega um paciente gravíssimo. Eu tenho um caso muito grave de um rapaz esquizofrênico que desenvolveu esquizofrenia por conta de um abuso sexual muito grave que ele viveu na adolescência. E esse moço, ele foi desenganado pelos médicos, foi internado e tal. E um dia a irmã soube do MDR, e só para vocês terem uma ideia, hoje esse moço tem a vida normal. Ele ainda não tem uma família, porque relacionar-se com pessoas para ele sexualmente ainda é difícil, mas ele trabalha, ele voltou a estudar, ele conseguiu retomar a vida dele de uma maneira bastante interessante, que antes não estava acontecendo. Então, nós conseguimos reprocessar aquele trauma muito forte, e ele foi conseguindo ativar crenças positivas para a vida dele, que deram força para ele começar a retomar a vida dele novamente. Perfeito. Entendeu? Isso é algo fantástico, né? Porque abre-se um campo de possibilidades que até então não existiam. Você tem um paciente nesse grau, numa esquizofrenia, já manifesta, você pode falar que é um paciente incurável. Para a medicina convencional até hoje, né? Vai ficar dependente de medicamentos a vida toda. E se você tem uma possibilidade de dar para ele, né, uma vida normal novamente, isso é algo riquíssimo. A gente pode estar falando aí de uma psicologia 4.0, assim, a gente está falando já de um outro estágio da psicologia. Na realidade, nos Estados Unidos falam que o MDR é a terapia do século XXI. Nesse último congresso que eu fui, eu vi várias pessoas falarem sobre isso, que é uma terapia breve, que hoje as pessoas não querem ficar 10 anos fazendo terapia. Sim. É uma terapia que tem um reprocessamento muito mais rápido do que as terapias verbais, né? E é uma terapia que efetivamente trata traumas, tá? E com resultados, né? E sem desmerecer nenhum tipo de terapia, tá? Porque eu sou muito ética nesse sentido. E, a propósito, eu sou terapeuta verbal antes de trabalhar com MDR, tá? Trabalhei 20 anos com terapia verbal, sem desmerecer nenhum outro tipo. Eu, particularmente hoje, no meu consultório, eu trabalho 99%
do meu tempo com o MDR. Então, eu tenho uma experiência muito grande trabalhando com o MDR, de fazer o protocolo, né, com vários tipos de comorbidades e de patologias. E você também, como presidente da associação e também pelo doutorado, né? Então, assim, quando a gente pega uma pessoa que já tem um mestrado no doutorado, que não só ficou trabalhando, né, no consultório, como a gente diz, às vezes os alunos falam, você também trabalha, né? Na faculdade é muito isso, né? Assim, a gente pode dizer também que já tem bastante artigo científico, né? Já tem bastante coisa publicada, pesquisas publicadas. No Brasil, poucos ainda. Nós estamos na associação, inclusive hoje, nós vamos ter um evento agora, no final do dia, de entrega de 2 prêmios, o prêmio Francine Shapiro, para o primeiro lugar de artigo científico, e o prêmio Rob Dutton, que é uma das grandes precursoras do MDR no mundo, que é para o segundo lugar. Nós, na associação, fizemos um concurso de artigos científicos e estamos premiando os melhores hoje, que vão ser publicados na revista de Neurociências, né, e Psicologia. E aí a gente, agora, o ano que vem, vai ter um novo concurso e nós estamos, assim, estimulando muito os nossos MDRistas para fazerem pesquisas, para fazerem... para trabalhar com metodologia, né? Para a gente poder ter coisas publicadas, né? O campo científico, a aceitação, a introdução da... Algo que lá fora já está se ampliando, muito, né? Existe um site, que é o site da MDR Holanda, que eu particularmente fico impressionado quando eu entro lá. Os holandeses, eles pesquisam muito com MDR e o americano também. Então, o site da Biblioteca Francine Shapiro é um site que tem muitos artigos científicos e o site da MDR Holanda, na Europa, de uma maneira geral, se tem muitos artigos escritos. Perfeito. Ana, agradeço a sua participação aqui. A gente teve a doutora Ana Lúcia, que é sensacional, né? Além de presidir, faz um trabalho... É o que eu falo sempre, né? Eu não disfarço, né, Roberto? Nos programas eu falo, toda vez que vem algum profissional aqui que trabalha com criança, a gente já fica assim, né? Porque é lógico então, que tem esse xodozinho. Então, eu vou dar um recado para você, ouvinte, tá? Se você tem algum amigo, algum familiar que tem traumas complexos, traumas de uma maneira geral, trauma pode ser tratado. O MDR é uma excelente ferramenta. Procure no site da Associação Brasileira de MDR um profissional próximo a você, www.mdr.org.br, e teremos o maior prazer de ajudá-los. Perfeito, legal. Roberto, obrigado um prazer mais uma vez. Né? E gratidão à doutora Ana por poder participar aqui com a gente e enriquecer tanto o programa. Legal. Gente, vocês continuam com a programação da Santa Cília TV e é isso. A gente chegando em 2019 com chave de ouro. Forte abraço e até a semana que vem.